Olá, amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui, quinta-feira, 17 de setembro de 2020. O título do estudo bíblico de hoje é o seguinte: o apelo final de Deus. Isso mesmo, o apelo final de Deus é o tema para o estudo da lição do dia de hoje. Eu convido você para orarmos a Deus antes de seguirmos na leitura da Bíblia. Senhor Deus, agradecidos pela oportunidade de abrirmos a Tua Santa Palavra, oramos agora pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão do texto bíblico para esse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No início da lição, você já tem a seguinte sugestão. Leia Apocalipse 14, 8, 17, 3 a 6 e 18, de 1 a 4. E aqui tem uma pergunta: o que aprendemos sobre a Babilônia espiritual nesses versos? Se você ler esses versos, nós vamos ler alguns deles. Ela diz que Babilônia se prostituiu com os reis da terra. Obviamente que isso aqui é tudo muito figurado, né? Babilônia é um nome dado a um poder religioso que prostitui a verdade, misturando a verdade com a mentira, com um erro. Representa um poder religioso da época do povo de Israel, que oprimia o povo de Israel. Era um poder civil, bélico e religioso. E hoje, na atualidade, é por enquanto um poder religioso que mistura também o erro com o acerto, a mentira com a verdade. E a Bíblia nos diz o seguinte: no Apocalipse, o termo Babilônia representa um falso sistema religioso fundamentado em obras humanas, tradições de homens e falsas doutrinas. Muito alerta para isso, porque a Bíblia é um farol para nos mostrar o caminho para evitarmos de sermos parte de Babilônia na atualidade. O texto segue dizendo: esse termo exalta o ser humano e sua justiça própria acima de Jesus, de sua vida sem pecado. Coloca os mandamentos de mestres religiosos acima dos mandamentos de Deus. Eu não sei se você já ouviu por aí nas redes sociais ou de repente na congregação cristã que você congrega, tem tido por aí uma febre de dizer que chegou o momento de Deus exaltar o ser humano, porque já sofremos muito, já somos muito perseguidos, temos falta de tudo, e então Deus está nesse momento atual preocupado em exaltar o ser humano. Mas a Bíblia não ensina isso. Isso não é um ensino bíblico, não é uma orientação bíblica. A exaltação do ser humano acontecerá no dia da segunda vinda de Jesus Cristo, quando os santos salvos serão transformados num tempo que dura um abrir e fechar de olhos, e aí sim receberão a recompensa devida pela escolha voluntária e todo o sofrimento de uma vida em nome do Evangelho de Jesus Cristo. Antes disso, não, a Bíblia não apresenta essa opção. Então fique alerta, se você tem ouvido o convite de líderes cegos, se assim podemos dizer, que estão te chamando para uma exaltação própria, para a hora do reconhecimento. Cuidado, a Bíblia não tem apresentado isso, senão naquele momento que citamos aqui agora. Outra coisa que a lição diz: Babilônia era o centro da idolatria, da adoração ao sol e do falso ensino da imortalidade da alma. O falso ensino da imortalidade da alma, infelizmente, ele vai levar milhões de pessoas para a destruição eterna, porque são seres humanos capazes, conscientes, com raciocínio e lucidez em dia, mas escolheram e estão escolhendo entender que a alma é imortal. A Bíblia não ensina isso. Se a alma fosse imortal, para que serviria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, se ele vem buscar pessoas que são alvos da morte em consequência dos seus pecados? Se a alma é imortal, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz é nulo,
a Bíblia também não ensina isso. Seguindo no estudo, diz assim: esse falso sistema religioso sutilmente integrou muitas práticas religiosas da Babilônia antiga em seu culto. Uma delas é essa questão da imortalidade da alma. A mensagem de Deus para os últimos dias desse planeta agonizante é a verdade de Jesus e sua justiça. Ela ecoa o apelo do céu: caiu, caiu a grande Babilônia. Onde você lê isso? Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, no verso 8. Essa é a segunda mensagem angélica, como nós costumamos chamar. E ela diz assim, o verso 8. A primeira eu e você já lemos: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e a fonte das águas. Verso 7. O verso 8 ensina: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Sim, essa é a segunda mensagem angélica. Essa segunda mensagem angélica, ela é bíblica, ela é uma profecia, ela é fundamental e ela irá acontecer, obviamente, antes da segunda vinda de Jesus, onde esse sistema falso religioso que mistura verdade com erro será destruído, desmascarado. E eu e você precisamos estar atentos para não cairmos nessa proposta. O comentário bíblico a respeito do verso 8, ou seja, da segunda mensagem angélica, ensina o seguinte: trata-se da condenação à oposição conjunta a Deus e o seu povo. Evangelho e juízo se encontram intimamente ligados nas Escrituras. Todas as nações se refere ao seguinte: a Babilônia do tempo de fim desperta oposição mundial a Deus. A Babilônia do Antigo Testamento apresentava uma força opressora sobre o povo do Senhor e também confusão. Sim, confusão é o que acontece na mente do ser humano quando a verdade é apresentada junto com o erro. E para que lado nós vamos? Muito bem, eu convido você para ficar com a Bíblia e exclusivamente com a Bíblia. Procure saber se a origem da sua fé, da sua devoção religiosa, eclesiástica, cristã, está baseada unicamente na Bíblia, ou se há influência de erro com acerto, da verdade com a mentira. Isso é muito fácil de encontrar na palavra de Deus quando lemos de forma dedicada. A lição segue dizendo assim: Deus levantou um grupo de crentes para pregar essas três mensagens angélicas. Eles são conhecidos, porque também faço parte desse grupo, como os adventistas do sétimo dia. Você conhece um outro grupo de cristãos, uma outra denominação que prega a respeito dessas três mensagens angélicas? Eu pessoalmente não conheço, mas sei que eu faço parte de um grupo de cristãos que tem pregado essa verdade por toda uma vida. Ou seja, são três mensagens que estão sendo pregadas nos últimos tempos da história desse mundo, especialmente no interesse de tirar o povo de Deus da confusão de Babilônia, mostrando a verdade exclusivamente no texto bíblico, para que cada um tenha condições e oportunidade lúcida de escolher que caminho vai tomar na sua vida. Hoje eu e você precisamos proclamar aquele que é o caminho e a verdade e a vida, segundo João 14, verso 6. Estamos falando unicamente da pessoa de Jesus como salvação. E quando falamos a pessoa de Jesus unicamente como salvação, estamos dizendo: não há outro, segundo Pedro diz na sua segunda carta, não há um outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, nenhum outro ser humano, nenhuma outra figura da história da humanidade, desde o Éden até a volta de Jesus, pode ou tem autoridade bíblica para interceder por você e por mim diante de Deus para a nossa salvação. Ninguém. Não há pastores, não há líderes religiosos, não há fundadores de igreja, não há nomes de pessoas às quais são dados os títulos de santos. Não. Ninguém. A Bíblia não confere a nenhuma outra pessoa, a não ser Jesus Cristo, filho de José e Maria, nascido em Nazaré, morto na cruz do Calvário, sem nenhum pecado, ressurreto ao terceiro dia, assunto aos céus, estando ao lado de Deus no santuário celestial, intercedendo por aqueles que acreditam no seu sacrifício na cruz. Esse é o único nome dado entre os homens que
que pode conferir a mim e a você a salvação eterna dos nossos pecados. Não se permita ser influenciado por quem quer que seja. Se você escolhe dar reverência ao pastor, ao líder, ao reverendo, ao mestre, ao rabino, parabéns. Mas lembre-se, estas pessoas não têm capacidade nenhuma de salvar você dos seus pecados. Então você precisa procurar quem realmente pode, que é a figura de Jesus Cristo. Eu e você, como cristãos, devemos reverência e respeito às autoridades eclesiásticas. E isso é muito saudável. Mas é tudo. Além disso, estas pessoas devem nos mostrar o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. A lição de hoje segue dizendo o seguinte: quais distintos objetos são apresentados pelos textos a seguir com relação à adoração? O primeiro nós já lemos, que é Apocalipse 14, verso 7, não é isso? Temei a Deus e dá-lhe glória. Deus, Ele é citado como distinto, digno de adoração, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador dos céus, da terra e das fontes das águas. Não há nenhum outro ser no universo que consiga dar vida a nada, e por isso Deus é merecedor de adoração. Acontece que o texto bíblico nos mostra que aparecem figuras, poderes, autoridades que invocam para si a adoração como se dela tivessem direito ou a merecessem, e não merecem. Então eu convido você para ler a terceira mensagem angélica, que está em Apocalipse 14, a partir do verso 9, e diz assim a Bíblia: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, que é Jesus. O verso 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Veja, são 3 versos, muito simbolismo teológico. Nós não vamos conseguir em poucos minutos explicar o significado de cada um deles, não hoje, isso acontecerá em outro momento, onde nós vamos estudando. Mas vou dividir com você o comentário bíblico que alguma coisa esclarece, tá certo? A princípio eu posso te dizer, a palavra besta que nós lemos aqui em Apocalipse significa um rei, um reino, um poder ou uma autoridade, ou seja, alguém que realmente move opiniões de multidões. A Bíblia cita em Apocalipse 2 bestas, uma besta que emerge do mar, ou seja, o mar em Apocalipse significa muitos povos, pessoas. Então esse poder, ele surge de um lugar habitado com muitas e muitas pessoas e se estabelece ali, não é? A segunda besta é a besta que emerge da terra, e Apocalipse a terra que significa realmente isso, apenas terra, um lugar deserto ou desabitado, ou ainda habitado sem a civilização pela qual nós conhecemos. E daí também se pode referendar uma autoridade, um reino, um rei e um poder. A Bíblia está nos advertindo contra as 2 bestas, ok? Eu vou ler o comentário com você no interesse de que isso fique um pouco mais esclarecido, tá? A respeito do verso 9 e 11 diz assim a Bíblia: o foco muda para a responsabilidade individual na última crise, se alguém, como está escrito aqui, se alguém adorar, não é isso? E aqui, em relação ao termo escrito pelos séculos dos séculos, o comentário explica o seguinte: referência óbvia a um texto de Isaías, no contexto hebraico, pelos séculos dos séculos nem sempre significa eternidade absoluta. Trata-se do tempo necessário para o cumprimento do propósito de Deus. Sim. Veja como esse assunto é sério, porque envolve a minha e a sua salvação e a salvação da humanidade como um todo, desde Adão até o último ser vivo, antes que Jesus apareça nos céus para encerrar a história de pecado nessa terra.
Eu e você precisamos ter clareza de que estes textos nos mostram que existem falsos poderes que invocam para si adoração que não tem nenhum direito de ter. Eu e você precisamos debruçar os olhos, o espírito, a alma sobre o texto bíblico no interesse de compreender melhor o que a palavra de Deus diz, para não sermos enganados por homens comprometidos com o erro ou em misturar a verdade com a mentira. Eu quero fazer aqui um outro comentário com você em relação ao Apocalipse 14, que diz o seguinte: esse capítulo descreve dois atos diferentes de adoração: a adoração ao Criador e a adoração à besta. Esses dois atos de adoração se concentram no dia de adoração de Deus, o verdadeiro sábado, e um sábado substituto ou falso, ou seja, um outro dia da semana que uma autoridade que não é Deus o fortalece para uma adoração que interessa a si próprio. Estamos falando desse falso sistema religioso, desde o início da lição, que mistura o erro com o acerto. O texto segue dizendo: o sábado, o sétimo dia da semana, representa o descanso, a certeza e a segurança que temos em Cristo, nosso Criador, nosso Redentor e Rei vindouro. O seguinte comentário diz: o dia falso representa um substituto humano e falsificado, fundamentado na razão humana e em decretos feitos pelo ser humano. Sim, amigos, existe um movimento mundial para entregar ao primeiro dia da semana, que eu e você conhecemos como domingo, uma solenidade espiritual, religiosa e eclesiástica que cabe apenas ao sétimo dia da semana, o sábado. Em nenhum momento o Senhor Deus inspirou uma alteração dessa solenidade no texto bíblico. Essa alteração se deu por vontade humana, num ato de rebeldia, atendendo os reclames de Satanás. Sim, é dessa forma que tem que ser dito. Satanás ataca o sistema original de adoração a Deus, estabelecido e confirmado na semana da criação, porque a semana da criação ela tem 7 dias. Durante 6 dias Deus fez uma obra extraordinária, e ao sétimo dia ele criou um monumento da criação, um memorial da criação, e um espaço de 24 horas para que a humanidade pudesse desenvolver uma comunhão sincera e proveitosa com ele. Se Satanás consegue atacar esse sistema de adoração ao Deus verdadeiro, ele consegue destruir a minha e a sua visão daquilo que é correto à luz da Bíblia e nos leva por um caminho de engano. Por isso, querido amigo, meu querido irmão de qualquer outra denominação cristã, protestante ou não, que está me vendo, me assistindo, me ouvindo agora, receba essas palavras com amor, com carinho, com o desejo de que você receba a luz dos céus para ler a Bíblia e permitir que o Espírito Santo te comunique a verdade de Deus, não minhas palavras humanas, porque eu sou um pecador como você. Mas isso precisa ser dito por algum atalaia, por algum arauto, por algum evangelista, por algum proclamador. E nesse momento, então, eu recebo essa missão e divido com você, de proclamar a verdade bíblica para aqueles que não a conhecem, segundo o texto da palavra de Deus. Esse é um assunto longo, podemos estudá-lo ainda em outros momentos dos estudos da lição da Escola Sabatina nesse canal. Por isso, eu convido a você, se caso você ainda não foi a esse canal para se inscrever, vá se inscrever hoje, faça o quanto antes. Marque o sininho para você ser comunicado dos eventos desse canal. Curta o vídeo se você gostou, e se você gostou, com certeza, alguém que você conhece vai gostar também. Por isso, compartilhe à vontade. Nós criamos esse canal de comunicação para levar a verdade bíblica como está contida no texto da palavra de Deus. Você é bem-vindo aqui todos os dias para estudarmos juntos esse texto, outros textos, e crescermos em fé na volta do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu encerro o estudo de hoje, deixando você com a bênção. Fica na paz de Jesus. Deus te abençoe. Amém.